Bem, amigos, falamos ao vivo. Buenas, 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 moçada. Vamos chegando. Floripa lançamento, só imóveis Floripa. Porra, galera, Floripa dominando geral aí. Dá só mais 2 minutos pra raça chegar. Tem nem que tá vendo o jogo aí que eu sei. Charles, Felipe. Daí, galera, vamos chegando, beleza? Vamos dar-lhe pra não tomar, né, Felipe? Canasvieiras, Florianópolis, manda um abraço. Porra, Floripa em peso aí, ó. Bora, negada, vamos lá, vamos iniciando então aí. A galera já tá chegando aos pouquinhos. Eu vou começar então com os avisos paroquiais aí, ó. Grêmio 2-0, tô me informando aí em tempo real. Começar com os avisos paroquiais, fazer um tempão aí que eu não aparecia. Live principalmente, cara, eu até vou avisar pra vocês por que eu não tava fazendo, porque tava um troço insuportável, assim. Tu abria a geladeira, tinha uma live lá dentro, a live em tudo que é canto e... Cara, era muita gente, não dava. Daí eu falei, cara, quando eu não tiver um conteúdo construtivo para passar, se não tiver um conteúdo útil para passar, não adianta ficar fazendo live para bater papinho, para encher linguiça, se não tiver conteúdo não tem porquê, tá? Então, assim, eu normalmente vou fazer live quando eu tiver algum assunto relevante para passar para vocês, especialmente quando for assunto momentâneo. Aí, ó, Humberto, a Mari, galera chegando aí, sejam muito bem-vindos. Então, assim, especialmente quando for assunto momentâneo, porque, pô, eu gravo vídeo com frequência aí, né, pra vocês. Então, às vezes tem algum assunto que eu gravo e vou olhar vídeos mais antigos lá e aquele assunto simplesmente já foi, né, não... Principalmente, por exemplo, a parte de marketing digital. Às vezes eu falo alguma coisa, vejo lá o vídeo depois, aquilo ali já mudou completamente, já não é mais a mesma coisa. Então, quando for algum tipo de assunto que for momentâneo, por exemplo, então eu vou procurar fazer live eventualmente. Agora que dá para voltar a fazer, né? Agora que deu uma acalmada aí. Então, só algumas informações importantes para vocês, né? A respeito dessas lives que eu vou fazer. Cara, eu não sigo nenhum padrão normal que o pessoal segue, então assim, não necessariamente precisa durar 1 hora, 1 hora é o limite máximo do Instagram, mas assim, vai durar o assunto enquanto for útil, tá? Vai ficar salva? Talvez, se eu achar que ficou bom, vai ficar, se eu não achar, não vai ficar e pronto. E as perguntas que vocês mandarem aí, eu vou tocando aqui, depois com o tempo eu vou parando para lendo as perguntas de vocês que porventura possam ter aí, para eu não perder o fio da meada aqui, que senão eu me atrapalho. E hoje a ideia, para conversar um pouquinho com vocês, seria a respeito desse momento que a gente está vivendo. E que momento, né, meus amigos? Que momento esse 2020 aí. Alguns fatores aí que eu estou percebendo que estão impulsionando muito o mercado. Não estou falando nem só do ramo imobiliário, né? O mercado do modo geral. Tem aí, ó, tem Humberto, por exemplo, que não é do mercado imobiliário, mas acompanha. E tem loja, enfim. Então, perspectivas futuras e até mesmo alguns cuidados que é importante a gente ter, algumas coisas que é importante a gente estar atento, né, de que forma que a gente vai conseguir aproveitar da melhor forma esse momento. Eu até busquei abordar esse assunto um pouco, porque eu tenho visto muita gente entrando no mercado agora, né? Tem muita gente que está aproveitando esse momento, está entrando agora e acha que o normal do mercado é esse, não tem muito parâmetro, né, comparativo para saber de mercado, assim como eu vi muita gente ali, 2015, 2016, durante esse período, muita gente sair do mercado no momento que o mercado esteve muito ruim. Eu vi muita imobiliária fechar, muito corretor sair. Então, a primeira coisa que é importante a gente ter um entendimento, moçada, todo mercado, seja o mercado imobiliário, o mercado financeiro, todo mercado, ele é cíclico. Não vai estar sempre bom, não vai estar sempre ruim. Sim, todo mercado ele tem os momentos, né? Todo mercado ele é cíclico. Então, alguns fatores estão influenciando o nosso mercado, por exemplo, o mercado imobiliário. E eu estou com a ideia de
fazer essa live já faz algum tempo, eu estou com algumas coisas que eu venho percebendo que eu queria comentar com vocês. Vamos lá. Fatores principais que eu vejo. Primeiro, não tem como a gente não falar um pouco sobre a questão do corona, né? E o que o corona ajudou até de certa forma, do que o corona influenciou para nós aí no mercado em geral, tá? Bom, cara, o corona na realidade ele acelerou todo o nosso processo, né, em geral, cara, a questão de compras online aumentou muito, home office, mudou muito o perfil de consumo, mudou muito o perfil do consumidor, e até mesmo, às vezes o pessoal diz assim, porque com o corona o pessoal vai trabalhar mais home office e vai procurar apartamento maior, casa maior. Mas o corona também, com o fato do confinamento, teve muita gente divorciando e procurando imóvel menor. Então, na verdade, o corona chacoalhou um pouco com o mercado, mas de um modo geral, não levou todo mundo para o mesmo lado, né? De uma maneira indireta, ele chacoalhou com o mercado financeiro, que acabou movimentando também o nosso mercado. Eu vou falar sobre a parte econômica, financeira, um pouquinho mais para frente. Mas na parte do confinamento, não vou falar muito sobre o corona em si, falando principalmente da parte do confinamento mesmo, trouxe mudanças comportamentais sim. Quem tem filho e estava com filho em casa durante o período de confinamento sabe o que eu estou falando. Procura por casa aumentou consideravelmente, apartamentos garden com terraço aumentou consideravelmente. Muitos buscaram imóveis maiores na ideia de fazer escritório dentro de casa, de ter um home office, enfim, né? E muitos acabaram, em função do confinamento, teve muito divórcio, como eu falei, muita gente diminuiu o espaço. Então isso acabou trazendo também um aquecimento para o mercado. E existe aquela máxima que eu acredito que o próprio aquecimento gera mais aquecimento, o próprio movimento, cara. Tudo começa a ouvir falar, da mesma forma como 2015, 2016, a gente ouvia falar em crise, e eu dizia que a maior crise era o assunto sobre crise, era a polêmica de crise e o burburinho acabava fomentando mais o negócio. Da mesma forma, quando o mercado está bom e o pessoal começa a dizer está bom, é um bom momento para comprar, é um bom momento para investir, isso acaba atraindo mais gente também, tá? Além da questão do reflexo econômico, né? Tem a questão, antes da parte do reflexo econômico, eu queria comentar um pouquinho uma opinião que eu tenho a respeito do reflexo inconsciente do corona, tá? O que causou? No primeiro momento, a gente levou um susto, né? No começo de 2020, ali a gente estava com um ano com uma perspectiva muito boa, uma perspectiva maravilhosa. Quando chegou ali em março, aquele susto. Então a gente não sabia o que ia acontecer. E da mesma forma como nós tomamos um susto no mercado, o mercado financeiro também tomou um susto e muita gente correu para algo seguro, algo palpável, algo literalmente concreto. Porque imóvel não despenca preço como despencou a bolsa, não acontece isso dentro do mercado imobiliário. Claro que muitas vezes ele não vai ter a mesma rentabilidade que uma ação, alguma coisa nesse sentido, mas, cara, já é desde os antigos que se sabe, né, que é um investimento seguro, é um investimento mais tranquilo, vamos dizer assim. Então muita gente acabou migrando para isso. Até mesmo percebendo uma retomada do mercado imobiliário, e como a bolsa estava derretendo, muita gente veio nesse momento, né? Com esse susto financeiro, o susto que o corona causou, fez muita gente querer preservar de alguma forma o seu patrimônio, preservar o patrimônio pensando no futuro da família, enfim. E existe o outro fator que eu julgo como um fator inconsciente que o corona acabou causando. Cara, querendo ou não, independente, eu não quero entrar em assuntos polêmicos aqui, especialmente a respeito do corona, mas, querendo ou não, com toda a mídia, com toda a informação que a gente vai recebendo, em algum momento a gente parou e pensou, caraca, eu posso morrer a qualquer momento, né? Existe um vírus mortal aí fora, enfim, foi feito todo um alarde para o negócio. E, por algum momento, todo mundo, em algum instante, parou e pensou, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que está valendo a pena isso? O que vai ser de mim amanhã, né? E se eu morresse hoje, teria valido a pena tudo isso que eu vinha fazendo, tudo que eu economizei, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer? Essa autoanálise, né? Esse contato com o incerto, com o inseguro e tal, e essa autoanálise movimentou principalmente o mercado de luxo, o mercado de alto padrão, o mercado de algo que não se vendia tão bem, produtos em geral, não estou falando somente do mercado imobiliário, mas produtos e serviços que não tinham tanta procura,
passaram a ter uma procura que é o que eu digo a compra mais emocional, não uma compra tão racional. Estive conversando recentemente com um amigo meu, que ele conhece o gerente ali da concessionária da BMW de Florianópolis, e ele falando que as vendas das motos lá, ele dizendo que a média deles vendiam de 80 a 90 motos por mês. Os melhores meses vendiam 90, 95. No mês de agosto, eles venderam 170 motos. E eu não estou falando de CG, eu estou falando de moto de luxo, moto cara. Entenda o seguinte, os clientes de alto poder aquisitivo, né, que estavam acostumados a fazer viagens internacionais, por exemplo, ficaram confinados em casa, eles passaram a se permitir comprar objetos de desejo, objetos de consumo que muitas vezes a razão não deixava com que eles comprassem. Então, inconscientemente existiu também, né, um pouco dessa parte emocional no perfil de consumo, né, dos nossos clientes. Então, isso é uma coisa que eu percebi e vem acontecendo bastante. Então, principalmente, até o mercado mais alto padrão deu um aquecimento muito forte. Eu acredito que um pouco influenciado por isso também. Tá? Aí a gente vai entrar agora falando um pouquinho sobre o reflexo econômico. O que aconteceu, né, junto com isso e um pouco em função disso? Queda histórica da taxa Selic. Tá? Cara, com isso movimentou totalmente o mercado, tá? Movimentou totalmente o mercado, porque os bancos, cara, em algum momento aquilo parou de ser interessante para eles, o tipo de aplicação que eles faziam, e eles entenderam que emprestar dinheiro a longo prazo, por mais que com um juro um pouco mais baixo, era muito mais rentável, né? Eles não estavam mais tendo a mesma rentabilidade que tinham, e eles entendem que trabalhando a longo prazo, o empréstimo pessoal, o empréstimo para crédito imobiliário, que é um financiamento de longo prazo, ia render um bom bocado para eles. Então, um dos motivos que eu percebo que aconteceu foi o investidor voltando para o mercado, porque ele entendeu que é mais seguro, né? E ele entendeu também que o mercado vai crescer, porque até eu fui numa palestra um pouco antes ainda do corona em que o camarada dizia o seguinte: não é que o mercado imobiliário está em crescimento, é que ele chegou no momento que ele estava no fundo do poço, né? A gente viveu ali, quem atuava aí 2015, 2016, quem já estava no ramo aí, pode até comentar aí o que nós vivemos, né? Poucos superaram, poucos conseguiram superar esse período tenebroso que a gente viveu. E como eu disse no início da live aqui, o mercado ele é cíclico, então a gente passou um período tão ruim que era óbvio que o negócio ia melhorar. Então o próprio investidor, no momento em que aconteceu ali em março, né, bolsa derretendo, tá, o próprio investidor passou a voltar para o mercado, coisa que eu não via particularmente desde 2013, eu não via clientes ligando, dizendo, olha, eu estou buscando imóvel para investimento, né, buscando imóvel com intenção de investimento. Então eu comecei a ver isso acontecer novamente e cada vez mais, esse investidor entendendo que é mais seguro e percebendo que o mercado está em crescimento, esse cara começou a voltar para o mercado, né? Tá aí o Wesley, acabou de entrar o Wesley, eu via falar muito esse discurso para os clientes dele, né? Assim, ó, aproveita que agora o mercado está ruim para comprar, porque uma hora o mercado vai subir. E é bem esse momento que a gente está vivendo agora. Ó, a Socorro Ribeiro dizendo ali, quase desisto, né? Muita gente desistiu, muita gente, eu vi, infelizmente, né? Muita gente desistiu de imobiliária, fechar, enfim. E quem sobreviveu mais forte para viver esse momento de agora. Então, em função da queda da taxa de juros, né, o mercado começou a aquecer no geral, queda dos juros, queda dos investimentos nas ações, na bolsa, enfim. O mercado aqueceu de uma forma e os bancos começaram a oferecer linhas de créditos muito mais interessantes, coisa que a gente nunca viu antes. O Itaú lançou agora, em setembro, uma linha de crédito imobiliário corrigido pela poupança e 3,99% ao ano. Cara, isso nunca se imaginou na história. Nunca se imaginou isso na história, um cenário desse. Custo efetivo total está batendo 5,39. Até o Thiago estava aí na live que eu vi, ele tá com um correspondente agora do Itaú, se puder
contribuir, ou se quiser me corrigir alguma coisa, pode comentar aí. Cara, até para deixar claro, eu não sou o senhor da razão, eu estou aqui justamente convidando vocês que são do mercado também para fazer um bate-bola, para trocar essa ideia, para trocar essa informação, para a gente ter essa análise juntos aqui. Tá? Então, assim, cara, 5,39, há muitos anos atrás eu comprei um apartamento na Minha Casa Minha Vida, paguei 7 ponto alguma coisa. Cara, 5,39 é surreal. Ó, o Thiago confirmando, é isso mesmo. 5,39 custo efetivo total, né, Thiago? Você não tá enganado, é isso. É 3,99 de juro mais a poupança. Então, cara, pro banco, o melhor negócio virou crédito imobiliário. E cá entre nós, cara, se o Itaú chegou nessa taxa, vocês acham que a Caixa vai ficar parada esperando muito tempo? Logo, logo a Caixa entra nessa briga, o Santander, o Bradesco vão entrar nessa briga também, porque os bancos estão vendo como uma grande oportunidade hoje emprestar dinheiro, cara. Emprestar dinheiro a longo prazo com uma taxa de juros, por mais que seja uma taxa de juros baixa, está rendendo muito mais do que rendia antes. Né? Então esse é o melhor momento, e essas informações que eu estou compartilhando com vocês aqui, que a gente está discutindo, são informações cruciais da gente passar para o cliente. Né? Ó, o Edson comentando ali, ó, breve a Caixa vai reduzir mais, mas com certeza, essa guerra pelo cliente com certeza vai ser muito favorável para nós, e é o momento da gente explicar para o cliente, aquele cliente que está em cima do muro, que está pensando, será que é o momento de comprar? Eu vou esperar porque agora faz um mês mais ou menos que a bolsa vem andando de lado. Então, existe uma expectativa, um rumor no mercado financeiro com relação às eleições, né? Não só aqui, mas principalmente as eleições nos Estados Unidos. Isso movimenta muito o mercado financeiro. Então tem muita gente meio que querendo aguardar esse momento. Para esses clientes que vocês tiverem, pensando em comprar imóvel, estiver falando em aguardar um momento, é importante explicar o que a gente está vivendo agora. É importante explicar para esses clientes que a gente está vivendo um momento que não vai voltar mais. Eu hoje ainda compartilhei nos meus stories ali um vídeo que o Ricardo Amorim comentou, que ele fez no IGTV dele, tá nos meus stories ainda. Eu até ia comentar embaixo, eu falei, porra, isso aí é spoiler da minha live de hoje, cara. Que ele tava falando realmente disso daí, do boom do mercado imobiliário brasileiro. Ó, o Edson comentando, IPCA da Caixa, se não me engano, está 4,75%. A Caixa tem uma linha de crédito que é pelo IPCA, né, que mede pela inflação, que também tem taxas extremamente atrativas. Cara, se contasse isso para mim, quem é corretor aqui há mais tempo, se contasse isso para vocês há 2 anos atrás, eu ia dar risada. Vocês estão ficando loucos, cara. Isso não é possível, né? Então, assim, estamos vivendo o melhor momento e isso é inquestionável, tá? Isso aí é um fato. Agora, algumas coisas que eu quero atentar para vocês aqui, cara, alguns cuidados, né? Que não é só o oba-oba, a gente precisa estar atento com algumas coisas, a gente precisa estar preparado para futuras objeções que a gente vai ter dos clientes, para possíveis questionamentos que a gente vai ter dos clientes, nem tão futuros, alguns já estão questionando agora. Que acontece o seguinte, existe, claro, o cenário é muito favorável, muito positivo, mas existe uma pequena preocupação que eu tenho com relação ao seguinte, com a retomada do mercado, aumentou consideravelmente as obras, né? As construtoras, elas estavam, quando o mercado estava ruim, ali 2015, 2016, as construtoras pararam de lançar, tu não via mais obra. O pessoal simplesmente estava concluindo aquelas obras que já haviam começado. Você não via prédios sendo lançados, você não via nenhum empreendimento novo, você não via lançamento, tudo estava travado. Quando começou a retomada do mercado, todo construtor, obviamente, quis aproveitar esse momento e aumentou as obras. Começou a construir. Com o aumento das obras, começou já a acontecer uma escassez de material de obra, falando de tijolo mesmo, cimento, ferro, material de obra. Eu falo isso para vocês porque eu converso muito com incorporadores, tenho contato direto com construtores, e antes de eu entrar nesse assunto com vocês, eu conversei com pessoas até mesmo de loja de material de construção, que me disseram que eles já estavam começando a limitar, por exemplo, o saco de cimento limitado a 15 por pessoa, 15 por cliente. O que acontece, gente? Todo o mercado, não estou falando só de mercado e financeiro, ele trabalha com uma lei principal de mercado, que é oferta e procura, né? Quando a gente tem o aumento da procura, né, aumentam os preços. Quando tem muita gente procurando, começa a diminuir estoque e começa, obviamente, a aumentar os preços. Cara, isso
é lei de mercado. Quem tem comércio aqui sabe bem disso, quem trabalhou já no comércio sabe disso, não estou falando somente de mercado imobiliário, estou falando no âmbito geral, né? Então, quando começa a aumentar essa procura, aumenta os preços e, consequentemente, isso aí vai empurrando os índices. Ó, só o imóvel comentando, só falta de ferro no mercado em Florianópolis. Teve uma diretora de uma incorporadora bem forte que comentou comigo, não sei se é verdade ou não, mas comentou que o ferro aumentou quase 40%. Então imagina, isso é uma coisa, claro, gente, assim, ó, isso que eu estou comentando com vocês, o meu público aqui, 90% é corretor de imóveis, tá? Os outros estão ali, são vendedores, enfim. Mas é coisa que se a gente fala isso para o cliente acaba assustando, principalmente quem trabalha com construção, com imóvel na planta, coisa assim. Não é para tanto, não é para pânico, não é para isso. Mas se vocês observarem, por exemplo, os índices vão começar a subir. Eu já vinha falando isso daí antes da virada do mês, e o CUB de Santa Catarina, ele virou esse mês 1,37%. Tá? Para quem não acompanha, cara, ele vem numa média ali abaixo de 0,5%. Né? Nesse ano de 2020, nem mesmo nos meses de maio e junho ali, que é os meses onde ocorre o dissídio da categoria, que normalmente o CUB dá um salto um pouco mais alto, o máximo que ele chegou ali foi a 0,48%. E nesse último mês ele virou 1,37%. Por que isso? É uma questão óbvia. O que é o CUB? Né? O CUB ele é o que mede o custo de uma obra. Tá? Então, assim, por que as construtoras reajustam a tabela pelo CUB? Para eles não terem prejuízo. Se hoje eles estão comprando material por um preço, amanhã eles vão comprar por outro. Tá? Então é uma questão lógica. Então o CUB subiu 1,37. O INCC, como eles calculam o INCC depois do fechamento do mês, nesse mês agora a gente está trabalhando com setembro, ele ainda não deu um salto tão grande. Eu acredito que no próximo mês vai sofrer um aumento considerável. Vamos lá. Tem consultora que comprava 50 toneladas de ferro mês, só consegue comprar 10 toneladas no momento. Ney Fritzen comentando ali. O Só Imóveis Floripa comentando, material elétrico aumentou 90%. É fato, gente. É fato, claro. Assim, ó, não estou querendo causar terrorismo aqui, não estou querendo fazer pânico, causar pânico em ninguém. O que eu estou querendo compartilhar com vocês são informações para a gente trocar essas ideias. Até agradeço a vocês que estão compartilhando e contribuindo aqui, para a gente se munir de informações e de argumentos para quando o cliente começar a questionar o que vai começar a acontecer agora, fatalmente, que é cliente que comprou imóvel em construção, está tendo reajuste pelo CUB ou pelo INCC e vai te ligar e vai dizer, pô, bicho, o que aconteceu? Que a minha parcela de 4 mil foi para 4 mil e pica, né? Por que aumentou tanto assim a minha parcela? Por que o meu saldo devedor está aumentando tanto? O que está acontecendo? Né? E aí é o momento da gente explicar para o cara, dizer assim, cara, dá graças a Deus, tu tem que agradecer porque o teu imóvel está valorizando, o mercado está crescendo. E quando eu digo, né, que o mercado está crescendo, o próprio aumento disso, né, com a escassez desses insumos e o aumento do custo disso daí, que estão impulsionando aí, logicamente, o aumento do CUB e do INCC, eu vou fazer uma pergunta para vocês até para tomar uma água. Vocês acham que isso é bom ou isso é ruim? Debate pronto. O que vocês acham? É bom ou ruim esse aumento do CUB e do INCC? Como que vocês avaliam isso? Muita gente fica nessa, né? Achando que, pô, eu já vi corretor, por exemplo, reclamando, pô, aumentou o CUB, aí preocupado com a tabela, que vai reajustar. Cara, nós temos uma das únicas profissões, se não a única, que reajuste de salário todo mês. Cara, se o CUB está aumentando, o CNCC está aumentando, as tabelas das consultoras estão aumentando, né? O nosso mercado, para nós, isso é bom. O Wesley comentando, ó, isso é bom, porque, cara, aumenta para nós. Claro que a gente vai precisar aumentar a nossa argumentação, a gente vai precisar melhorar a nossa argumentação com o cliente para justificar isso daí. Isso significa que o cliente que está comprando hoje um imóvel na planta vai ter lucro lá na frente, na hora de vender? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele vai ter lucro dependendo da condição de pagamento que ele fez. Por quê? O saldo devedor dele também vai sofrer reajuste. Então, assim, o cara comprou à vista, legal. Todo esse aumento que está tendo no CUB, todo esse aumento que está tendo no INCC, ele vai sofrer como valorização, porque a tabela da construtora vai aumentar.
Agora, existe uma coisa que está acontecendo, que é o seguinte, fazia muitos anos que eu não via acontecer isso. Algumas construtoras, e não são poucas, estão reajustando não somente CUB e INCC, como eles estão aumentando a tabela. Por quê? O argumento que eles estão utilizando é que os insumos estão aumentando tanto e o governo segura um pouco para não disparar a inflação, então segura um pouco o CUB, segura um pouco o INCC. Só que o cálculo que o incorporador faz é, com o dinheiro que eu estou vendendo hoje, o dinheiro que eu estou captando hoje, com esse recurso eu preciso construir outro empreendimento. Então, se eu estou vendendo por esse preço, com o preço que eu estou pegando aqui, eu não compro material, eu não tenho dinheiro suficiente para comprar material para um novo empreendimento, entende? Então é isso que está acontecendo. Construtoras que eu trabalho já há anos e nunca, tem uma construtora que eu trabalho desde 2013, uma construtora muito consolidada no mercado, e desde que eu trabalho com eles eu nunca vi eles aumentarem o preço, a não ser na questão a não ser o reajuste normal de INCC, CUB, enfim. E nesse mês de outubro eles estão aumentando a tabela em 10% além do INCC. Tá? E é fato, não é para colocar gordura, não é para colocar margem, não. É porque o argumento deles é esse. E não foram os únicos, tá? Alguns incorporadores, alguns consultores têm comentado comigo que estão aumentando a tabela de preço para poder acompanhar o preço do material que tá subindo bastante, tá? Então isso, de uma certa forma, ele vai acabar impulsionando o mercado, inclusive de imóveis de terceiros, inclusive de imóveis usados, porque, claro, esse é um imóvel muito velho. Mas vamos supor, você tem um apartamento lá relativamente novo, lançou um prédio novo do lado dele com características semelhantes. O cliente que está no mercado, ele está fazendo um comparativo do novo com o seminovo, com o usado, né, em bom estado de conservação, e isso acaba puxando o preço do mercado para uma média, entende? Então assim, você tem um apartamento que hoje vale 500 mil, a construtora lança um do lado do teu prédio, na mesma localização, com uma infraestrutura e um acabamento semelhante, com o mesmo tamanho, entrega por 700 mil, cara, o teu já começa a ir ali para um 550, 600, se tiver num bom estado de conservação, se for seminovo. Então isso daí acaba impulsionando também a questão de mercado de imóveis de terceiros, não somente os lançamentos, tá? Então a maior prova de que o mercado vai subir, de que o mercado imobiliário está em expansão, de que a gente está sofrendo esse boom imobiliário histórico, eu diria para vocês, cara, eu estou desde 2005 no mercado e eu nunca vi um momento tão promissor, tão bom como esse. E a grande prova disso é esse reajuste do CUB do INCC, e isso é argumento para a gente usar para os clientes, porque podem esperar. Quem aqui trabalha com lançamento, quem trabalha com produto em obra, em construção, pode preparar para começar a ouvir cliente berrar. O cliente vai começar a reclamar do reajuste que está tendo na parcela. E o argumento que a gente tem que usar com eles é de que isso é a prova de que os imóveis estão valorizando e que o imóvel deles, que eles compraram, está valorizando. Sugestão: quem tem cliente que comprou imóvel em construção, imóvel em planta, oriente esses clientes a anteciparem parcela caso eles possam. Cara, tu vai te mostrar um profissional diferenciado se tu entrar em contato com o teu cliente, não só para vender, se tu entrar em contato com ele e dizer assim, cara, eu estou percebendo um crescimento no mercado significativo, isso está aumentando as obras, está aumentando o preço dos insumos e tende a ter uma alta nos índices, como CUB e INCC. Então, se tu tiver a oportunidade aí de antecipar valores, é interessante para ti. Né? Isso é uma consultoria de qualidade que tu faz para o teu cliente. E pode ter certeza, o CUB não vai parar por aí. Tá? A tendência dele é continuar subindo. Bom, vamos lá. Os índices, tarará, já falei sobre isso, eu tenho uma cola aqui na frente. Muito bom por um lado, por outro lado, o cliente berrando, os imóveis usados também vão sofrer valorização. O que está tendo maior destaque agora? Voltando um pouco agora para o nosso mercado, para a gente como corretor, nosso mercado, para a nossa divulgação, para a nossa prospecção de clientes novos, o que eu tenho percebido, qual a mudança que eu percebi, voltando a falar na mudança de comportamento do cliente, que muito se falou na mudança de comportamento do cliente, perfil de compra do cliente mudou bastante, tá? Mas uma coisa que a gente precisa se atualizar agora é com o nosso comportamento em relação à forma como a gente está trabalhando, a forma como a gente está atuando. Me corrijam se eu estiver enganado, quem não concordar, comenta aí à vontade, a live é feita para isso, é para ser democrática. Mas o que eu tenho percebido, o que ganhou destaque, ganhou relevância
nesse ano foi o simples, o divertido, o improvisado, o engraçado. Tudo que saiu daquela... O que a gente tinha antes, aquela formalidade que nós tínhamos antes, né? Corretor engravatadinho, serão, com aquela postura extremamente séria, engessada, né? E isso foi perdendo espaço para o que a gente está vivendo hoje, de uma coisa um pouco mais despojada, um pouco mais leve, um pouco mais humana, né? Esses dias eu ainda postei aqui no Instagram que a humanização dos serviços tem ganhado destaque, né? Entenda o seguinte, nós fomos privados de contato físico, nós ficamos confinados em casa durante um bom tempo. As pessoas estão carentes, as pessoas elas estão com carência emocional e afetiva, entende? Então, assim, no momento que vocês estiverem ligando para um cliente, no momento que vocês estiverem fazendo um vídeo de divulgação de um empreendimento, divulgação de um imóvel, se vocês puderem, de alguma maneira, se soltar um pouco mais, trazer um pouco mais esse lado humano, mostrar um pouco dos seus bastidores, sabe? Mostrar mais sorriso, mostrar mais descontração, claro, de uma maneira equilibrada, obviamente, né? A gente não pode perder a credibilidade do cliente, eu acho que é importante, a gente tem que ter um momento de passar seriedade e credibilidade para o cliente, mas, principalmente nessa parte de prospecção do cliente, eu acho que é o momento da gente apostar um pouco mais nessa estratégia aí de ser um pouco mais humano. Uma grande prova disso é o TikTok, né? É o estouro que deu o TikTok. Lógico, os caras foram muito espertos na época durante o confinamento, era campanha patrocinada direto do TikTok dentro do Instagram, mas não existe coisa mais boba, improvisada, engraçada, sei lá o que, do que o TikTok. Muitos corretores ganharam um destaque absurdo no ano de 2020 pelo TikTok, fazendo vídeo de imóvel engraçadinho e tal, descontraído. Então, uma aposta que eu vejo muito grande agora, eu vejo que os clientes estão buscando mais, eles estão pesquisando mais tempo na internet para depois ir para a visita presencial, né? Isso é uma parte da característica que o Corona trouxe. Então, apostar em vídeos, insisto nisso, se você não quer aparecer no começo, grava pelo menos o imóvel, né? Faz alguns takezinhos e se conseguir descontrair um pouquinho mais, com certeza vai ter um resultado diferente, tá? A humanização está fazendo uma grande diferença. Moçada, para finalizar, a não ser que tenham perguntas, se tiverem perguntas, coloquem aqui que eu vou tentar responder. Dá só um alôzinho enquanto eu dou uma respirada, se tiver alguma pergunta antes de eu finalizar aqui, só dar um oi aí, agradecer aí. O Rodrigo Higashi, grande parceiro, trabalhamos junto há alguns anos atrás, né, Rodrigo? O Victor também, ó. Victor também, trabalhamos junto um tempão atrás aí. Leandro Peruso, porra, ali a galera que nem é do mercado tá aí já também, ó. Andréia, Michel, galera da Pense, obrigado por estarem aí. Ronan, tu que tá aí na parte de obra, vamos dizer assim, tu que é um baita do engenheiro aí, cara, procede a informação que eu comentei aí sobre o aumento dos insumos aí, o que tu tem a me dizer a respeito? Se puder tecer algum comentário aí, te agradeço. Luiz, Marcelo, Wésio, Daniel, Renato, Alexiane. Legal, moçada, vamos lá. O recadinho final para vocês aí, tá? E muito importante. A gente está aí há 2 meses para o final do ano, então a hora da gente fazer o nosso Natal é agora, tá? Esse é o momento, para quem quiser ter um bom final de ano, esse é o momento de arregaçar a manga. Então, é a hora de a gente passar essa informação que eu estou passando para vocês, de que o mercado está aquecido, de que o mercado vai continuar aquecido, de que o mercado está crescendo, que o preço dos imóveis vai subir e muito. Esse é o momento da gente bater forte em cima dos clientes, explicar isso daí que está acontecendo nesse momento. E lembrar de uma coisa que eu gosto de deixar muito evidente para vocês. No dia 18 de março eu gravei um vídeo, que foi quando a gente começou aqui o período da quarentena, pelo menos aqui em Florianópolis. Aí eu gravei um vídeo falando, né, que o que vai acontecer agora, e é um momento delicado, e eu falei, isso também passará. E vai chegar um momento em que a gente vai estar no topo, que a gente vai estar feliz da vida, e que vai estar tudo maravilhoso, e que a gente vai estar rindo à toa, ganhando muito dinheiro, vendendo pra caramba, e isso também passará. Então, gente, assim, ó, não espera ter todos os recursos, não espera algo mais acontecer. O nosso momento é agora.
Cara, aproveita esse momento, pega o telefonezinho, começa a ligar para os teus clientes, dá uma olhada na tua agenda, repica isso daí e insiste com os teus clientes na questão de valorização do imóvel. O cliente que está em cima do muro, ele precisa receber esse chacoalhão. Feito, moçada. Muito obrigado aí pela participação de todos que abriram a mão de estar vendo o jogo do Grêmio lá, para estar aqui assistindo. Obrigado mesmo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.